E aí, devs, tudo bem? Eu tenho certeza que você já precisou comentar algum tipo de chave, né? Algum tipo de connection string, algum tipo de client ou secret antes de fazer um push para um ambiente específico. E saiba que o .NET ele provê uma maneira efetiva de guardar esses valores aí localmente de uma forma que não fique acoplado com sua aplicação. E também, além de guardar, né, esses valores aí localmente, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso aí também de uma maneira remota, né, quando vocês forem fazer aí o deploy da aplicação de vocês aí num ambiente cloud ou em alguma hospedagem específica, vocês podem conectar, né, essas chaves aí no App Configuration do Azure e também guardar algumas informações mais sigilosas aí no Key Vault lá do Azure também. Então, sabendo disso, eu espero que os senhores apreciem o vídeo, já deixa aquele like aí para fortalecer o canal e bora pro vídeo que ele está repleto de informação e eu tenho certeza que os senhores vão gostar bastante do conteúdo aqui que eu trouxe para vocês. Salve devs! Meu nome é Jean e no vídeo de hoje, como eu disse lá no início, um pouquinho antes da vinheta, vamos falar sobre como proteger aí os secrets de maneira efetiva, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês antes da gente entrar aqui para a parte que interessa, né, que é a parte do hands-on, eu queria dar um overview geral aí do que a gente vai ver hoje, tá? Rapidinho, eu prometo que eu não vou demorar aqui. A primeira parte que a gente vai ver desse vídeo é como guardar aí as informações localmente na nossa máquina, né? Então, se o senhor se você é o tipo de pessoa que faz um commit ali, por exemplo, secrets, e vai usando esse commit aí, e aí no fim do desenvolvimento remove esse commit para fazer push das suas mudanças, ou você tem aquele stash chamado secrets, e às vezes, né, não vou falar que eu já fiz isso, às vezes sobe até sem querer uma connection que não era para subir e acaba quebrando o deploy da aplicação, né? Claro que a gente pode evitar isso aí criando alguns tipos de verificações aí no pull request, mas quem nunca acabou subindo alguma coisa errada para um ambiente errado, né? Saudades aí dos tempos que eu fazia isso. Mas enfim, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira aí de você evitar esse problema, tá? Utilizando o User Secrets do .NET. E depois disso, a gente vai dar uma olhada aí no App Configurations e no Key Vault lá do Azure, né? Quando a gente tiver realmente a nossa aplicação live, né? Feita um deploy e a gente queira guardar essas informações aí em um ambiente onde que a gente consiga presta atenção nessa parte, tá? Onde a gente consiga alterar as configurações e não precisar reiniciar o nosso serviço. Isso mesmo, a gente vai ver nesse vídeo aqui como que a gente pode alterar uma configuração on the fly, né? Com a aplicação rodando, a gente vai ver como alterar o valor de uma configuração. Tudo isso utilizando o App Configurations e o Key Vault. Então, bora pro vídeo que eu montei aquele gráfico, né, aquele diagrama bacana aí para os senhores ficarem bem ligados aí no que a gente vai ver hoje. Então vamos lá, senhores. Eu já estou com o meu computador aqui e como vocês estão vendo, eu montei um diagrama aqui que é para facilitar, tá, a nossa videoaula de hoje. Como vocês podem ver, a gente tem tanto uma configuração aqui remota quanto uma configuração local. A gente vai começar pela configuração local, pois, como eu disse no começo do vídeo, caso vocês ainda utilizem, né, técnicas de teste, de commits temporários, de arquivos temporários, né, e tendo que remover isso na hora de fazer um pull request ou na hora de fazer um push para uma branch específica, isso aí é meio chato, né? Às vezes a gente esquece, às vezes a gente sobe alguma coisa aí errada para um ambiente, né? E assim, tendo algo que faça isso automático para a gente, é uma preocupação a menos, é um motivo a menos para errar, né? Então, eu acho que tudo que a gente consegue, vamos dizer assim, automatizar, né? Um step a menos para se preocupar, é um step menos para falhar. Então, o foco desse vídeo agora, né, dessa etapa, é fazer com que nossas configurações locais estejam em um ambiente onde que eu vou ter acesso, mas ela não fique acoplada
na aplicação, ou seja, eu posso trabalhar à vontade nessa aplicação sem ter nenhum tipo de side effect, tá? Então eu posso fazer meu pull request depois, ou meu PR, que não vai nenhuma informação sensível aí para o servidor. Então, vamos lá, né? Eu não vou passar por todo o diagrama com vocês aqui passo a passo, mas eu acho que vocês batendo o olho, vocês já vão ter uma ideia do que a gente vai ver. Mas a ideia é no final do vídeo a gente conseguir passar por todas essas etapas aqui, tá bom? Claro que a gente não vai ver Jenkins, nem Kubernetes, nem Bitbucket, nem Azure DevOps, nem Git, mas vocês já vão ter uma ideia onde cada coisinha aí deve ser conectada na hora que os senhores forem utilizar o App Configuration, o Key Vault ou o User Secrets, tá bom? Agora, o foco é o User Secrets. Onde eu devo usar o User Secrets? O User Secrets deve ser usado apenas como o nome diz, né? Apenas o usuário, apenas você, desenvolvedor, apenas na sua máquina. Não utilize o User Secrets na hora de fazer um deploy para algum ambiente específico, tá? Não é o propósito dele isso, tá? É uma forma de organizar melhor aí e desacoplar todas as suas configurações locais do código em si. Então vamos lá. Eu criei uma API aqui que é bem simples, tá? O foco aqui não é ensinar para vocês como criar uma API. Caso vocês queiram esse conteúdo também, mete o dedão no like, comenta aí, Jean, ensina aí como fazer uma API completa, né? Utilizando o ASP.NET, ou utilizando o Spring, ou Kotlin, ou Node. Podem pedir o que vocês quiserem, que vai ser um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Então aqui a gente está com essa API, basicamente essa API ela acessa as configurações e tenta ler alguma key dessas configurações. Eu peço para os senhores que não criem esse endpoint de maneira alguma na aplicação de vocês, porque seria o maior furo de segurança da história. Então isso aqui é só para demo, é só para a gente conseguir consultar aí as configurações que a gente vai criando de uma maneira fácil, tá? Então eu vou rodar, né, essa API. E agora eu vou tentar pegar essa seguinte chave aqui, ó. Easy Build Manager, ;storage, ;project ID. Eu já vou explicar o que é essa convenção de dois pontos, mas a primeira coisa que eu vou fazer é tentar pegar esse valor. E como vocês puderam ver, retornou um 204 aqui. O 204 significa empty, né? No context, vazio. Então significa que essa chave não existe na minha aplicação. Eu tenho certeza, né, que muitos de vocês trabalham dessa forma aqui, ó. Vocês param a aplicação, vocês abrem aqui o App Settings Development, tá? E pega lá a informação com o amiguinho, né? Fala, me passa o Project ID lá do storage. O cara te manda lá no Slack ou te manda por e-mail um arquivo e você cola aqui. E aí toda hora que você precisa fazer um commit, você vem e altera esse arquivo, volta como estava, ou acaba adicionando esse cara aqui no git ignore. E sempre tem que ficar fazendo todo esse rolê, né, para conseguir aí não subir essas chaves aqui para o ambiente. Lembrando, tá, que o development aqui, por exemplo, ele é útil, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo uma configuração de log específica para o development, para a produção poderia ser outro, ou poderia ter aqui, por exemplo, uma configuração de banco em memory, se eu quisesse. Então, assim, a gente tem um propósito do development, mas não é para guardar os secrets, tá? Qualquer informação sensível, qualquer informação que eu possa fazer alguma coisa que acesse um recurso que eu não estou autorizado, eu considere como secrets, beleza? Então, estou dando um exemplo aqui, colei. Agora é só rodar, né? Vou rodar aqui. Agora eu vou pedir essa informação e ele trouxe aqui 1, 2, 3. Lembra que eu já falei para vocês que eu ia explicar o que significa esses dois pontos? Esses dois pontos significa section, tá? Então eu quero pegar da section Easy Build Manager, é uma section, ;storage, e a última é sempre o aqui. Então quando eu pedi esse valor aqui, ó, eu pedi para ele acessar a section Easy Build Manager, depois a storage, depois o Project ID. Só que eu não quero guardar essas informações aqui, pois é uma informação sensível e eu não quero que
eu não quero correr o risco de acabar fazendo push disso aqui no ambiente de desenvolvimento. Então, como que eu faço para guardar isso localmente? Pelo Visual Studio, a gente tem um recurso aqui chamado Manage User Secrets. O que ele vai fazer? Ele vai criar um hash aqui no meu Project CS, apontando para um arquivo secrets. A gente pode fazer isso de duas maneiras, tanto pelo Visual Studio, tá? Clicando aqui, ou vindo aqui no Bash, tá? Na pasta aqui da API e digitar o seguinte comando: .NET User Secrets init. E aí tá vendo que ele fez aqui, ó? Ele criou um secret com esse ID aqui, ó. O que eu vou fazer? Para ficar mais fácil, se você vir no Visual Studio agora e clicar em Manage User Secrets, ele vai abrir esse secrets. Então você pode ver que o final ali, ó, é FC do arquivo e aqui o final é FC. Ele não cria um novo. Por que ele não cria um novo? Porque na hora que o seu amigo fazer um pull desse código, ele vai criar exatamente com esse mesmo nome. Isso é muito importante, porque aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode adicionar valor nesses secrets, tá? Pelo Visual Studio é muito simples, tá? Caso vocês já tenham esse arquivo aberto, por exemplo, é só eu pegar essas configurações agora que está aqui e jogar aqui no secrets.json. Mas se os senhores quisessem, né, acessar por linha de comando, existe um comando do User Secrets chamado, por exemplo, vou colocar aqui, ó, set, e aí você pode passar a chave e o value. Por exemplo, se eu criar o seguinte valor aqui, ó, a chave, por exemplo, SQL connection, e aí passar um valor, por exemplo, 123. Ele vai criar esse cara aqui. Então vocês viram que ele criou aqui já no meu User Secrets SQL Connection. Então, na teoria agora, se eu pegar esse valor, certo? Copiar, rodar minha API. Tá rodando. Agora, em vez de pedir esse valor, eu vou pedir o SQL Connection. E ele não trouxe nada. Por que ele não trouxe nada, sendo que eu acabei de configurar o User Secrets na minha máquina? Porque, eu vou voltar aqui, porque eu preciso informar para o meu startup aqui, né, para o meu Configuration Builder, que eu quero que ele leia também os secrets. E como que eu faço isso? Simplesmente aqui embaixo da onde que eu faço as configurações normais aqui da minha aplicação, eu vou adicionar o User Secrets, tá? E eu vou passar basicamente o startup, que é na onde está configurado, tá? Tem ponto e vírgula. Na onde está configurado o User Secrets do meu project, tá? Então, se eu tô aqui na API, eu vou até abrir aqui para vocês, Edit Project File, vocês vão ver que ele criou um User Secret ID. Então, é nesse arquivo, nessa startup que eu quero que ele procure o User Secret. Se eu estivesse utilizando no Manager, eu ia passar alguma classe aqui para ele escanear o módulo do Manager, mas no caso aqui é o API, eu passei o Startup. Agora eu vou rodar de novo. E ele trouxe 1, 2, 3. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Z aqui para ele continuar trazendo o Project ID, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a aplicação, eu vou remover essa configuração aqui do Development, tá? E vou passar aqui para os Secrets e vou deletar isso que eu acabei de criar. Opa. Copiei. Vou copiar. Vou recortar. E vou colar aqui. Então vocês podem ver que ele aceita também JSON, tá? Vou colar, então não tem mais essa informação aqui. Vou rodar de novo. Perfeito. Eu vou pedir para buscar. E ele trouxe 1, 2, 3.
Então, agora vocês viram que eu não tenho mais essa configuração sensível aqui no meu código. Essa configuração, ela tá lá no meu user, tá? Eu vou até abrir o folder aqui para vocês verem que ele está no arquivo totalmente desacoplado da aplicação. Então ele criou nesse caminho aqui, Microsoft, User Secret, aquele ID que eu mostrei para vocês, tá? Porque caso vocês tenham várias aplicações, ele vai colocar num lugar separado, e o arquivinho aqui secrets.json. Perfeito? E aí a gente configurou aqui para ele usar os secrets aqui na aplicação da API. E agora, Jean, o que a gente precisa fazer aqui, tá? A gente agora precisa fazer com que a nossa aplicação conecte aqui no App Configuration, tá? Eu vou fazer isso aqui localmente também, porque eu não quero ficar fazendo, não vou ficar fazendo push por um remote para mostrar isso para vocês. Então eu vou fazer isso aqui conectando no App Configuration. E por que eu estou utilizando o App Configuration, tá? Eu poderia utilizar o Key Vault diretamente, só que os senhores vão ver que utilizando o App Configuration, eu consigo aí atualizar as minhas configurações on demand, né? Porque o Key Vault até me dá um mecanismo de fazer isso, mas ele faz isso aqui de uma maneira um pouquinho, vamos dizer, burra, né? Porque você tem que configurar uma espécie de timer e ele fica toda hora perguntando lá pro Key Vault: e aí, a chave atualizou? E aí, a chave atualizou? Então você determina um tempo, por exemplo, a cada 5 minutos, e ele vai perguntando. Utilizando o App Configuration é um pouquinho mais smart, porque quando a gente atualiza o valor aqui, a gente vem no App Configuration e fala: tem uma nova versão dos Secrets. E aí quando a aplicação faz um request para o App Configuration, ele já verifica se existe, né, uma atualização para a chave e já pega o valor atualizado. Então ele é um pouquinho mais reativo, né? Ele não fica perguntando toda hora. Ele vai somente na hora que precisa utilizar essa chave por algum motivo. E também tem como a gente fazer uma série de configuração de cache, etc. Mas o foco desse vídeo aqui é mostrar o high level, é vocês conhecerem a ferramenta e depois, né, caso vocês tenham interesse, a gente pode se aprofundar um pouquinho melhor no assunto. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou criar essa infraestrutura lá no meu Azure, tá? Tanto o App Configuration quanto o Key Vault para ganhar tempo. Então, eu tô com o meu Azure aqui. Olha, eu tô com esse Resource Group que eu já criei, tá? Eu vou criar um novo, porque eu não quero misturar as duas coisas. Então eu vou criar um novo chamado aqui, vamos ver, User Secrets, tá? Porque depois eu vou deletar, antes de subir esse vídeo, para vocês não terem acesso, porque eu vou mostrar a chave, eu vou mostrar tudo aqui. Então se os senhores tentarem acessar depois, provavelmente vocês vão receber um denied ou um 503 falando que o serviço não está mais disponível. Choose Your Destiny. Pode tentar acessar isso se vocês quiserem. Então eu vou criar aqui um servicinho. Lembrando, tá, que caso vocês queiram brincar aqui, o Azure também, quando você faz o cadastro, ele vai te dar uma cota free. Ele vai te dar uns créditos para vocês brincarem. E caso vocês queiram só criar, tá, eu não lembro de cor aqui qual que é a cota do Azure. É de graça, mas você tem aqui alguns limites de cota antes dele começar a cobrar, tá? Então vocês podem brincar aqui, depois se vocês gostarem, vocês podem efetivamente aí ativar e começar a usar de fato o Vault, tá? Mas fica a dica aí para vocês sugerir lá para a companhia que vocês trabalham aí uma forma de vocês conseguirem centralizar as configurações e ter isso aí de maneira mais segura na aplicação que vocês trabalham, beleza? Então vou criar aqui o meu Resource Group. Resource Group é como se fosse um grupo de resources, né? Um grupo aí de serviços que a gente vai utilizar. Normalmente eu crio aí, eu crio aí por projeto, né? Então, porque aí caso delete um resource group inteiro, basicamente ele vai deletar todos os serviços aí associados a esse resource group. Então eu estou com o meu resource group criado, o User Secret. Primeira coisa que eu vou configurar aqui é meu App Configuration. Então eu vou aqui em App Configuration. Eu já tenho esse App Configuration aqui para o Resource Group
Jean Developer, mas eu vou criar mais um. Vou chamar de... vou criar aqui no meu User Secret e vou chamar de User Secrets App Configuration. Vou usar essa convenção aqui mesmo, com o nome do Resource Group e o nome do serviço que eu estou utilizando. Vou usar o Standard, tá? Aqui vocês podem depois conferir o valor, os preços. E vou criar. Então ele está criando aqui. Agora, né, eu tô com minha configuration aqui criada, ele está deployando, tá? Daqui a pouco vai aparecer um botãozinho para a gente conseguir gerenciar esse resource, para conseguir gerenciar esse app configuration. Se eu não me engano, o app configuration ele é de graça, tá? A versão standard. A única coisa que a gente vai ter um custo, que eu não sei depois de quantas requests começa a bilar, né, a cobrar, é o Key Vault. Mas se eu não me engano aqui, o App Configuration ele é free, tá? Essa versão standard. Deixa um comentário aí se você lembrar se é free ou não, porque eu não vou olhar agora. Então aqui a gente tem a nossa carinha aqui do nosso App Configuration. E agora a gente vai aprender como conectar, né, a nossa aplicação, né, nesse App Configuration. Aqui, ó, eu mostrei dessa forma porque é aqui que a gente vai colocar as configurações do nosso App Configuration. A nossa aplicação ela vai conectar nele, mas a gente vai guardar a informação da Connection String aqui no User Secrets. E como que a gente faz isso, tá? Aqui no nosso App Configuration, a gente vai ter essa parte de... se eu não me engano é Access Key aqui, ó. E aí a gente vai ter essas duas chaves aqui, ó. Read Write Key e Read Only Keys. Eu vou em Read Only Keys porque a minha aplicação ela só precisa ler, ela não vai criar nada on demand. Caso vocês queiram criar essas chaves on demand, caso seja um requisito aí da aplicação de vocês, vocês podem fazer isso. Aqui é um endpoint que eu falei para vocês, se vocês estiverem no ambiente Azure, vocês não precisam usar connection string, etc. Não é o foco desse vídeo. Como eu estou no ambiente externo, estou na minha máquina e estou conectando lá no Azure, eu vou pegar uma dessas connection string. Esse regenerate aqui é caso, né, o senhor aí por algum motivo tenha compartilhado essa connection string com algum amigo ou com alguém que não deveria, você pode vir aqui dar um regenerate e recriar essas connections aqui, e aí ela logo invalida as anteriores. A gente tem duas, né, a primary e a secondary, qualquer uma delas é válida. Eu vou copiar a primary aqui, ó, connection string primary. O que eu vou fazer? Eu tô com o meu app configuration aqui, eu vou na minha aplicação e vou fazer o seguinte. Eu vou lá no Secrets que eu tenho, tá? Não vou usar o Bash agora, que eu não quero usar o Bash. Eu vou apagar, tá? Isso aqui, porque essa configuração é uma configuração que a gente vai colocar lá no Azure Vault. Então essa configuração aqui, ela não é uma configuração que deveria estar aqui. Eu mostrei para vocês aqui para dar um exemplo, tá? Porque aquilo que eu falei, voltando aqui no diagrama, as únicas coisas que precisam estar conectadas na nossa aplicação vai ser o App Configuration e o Key Vault. Todas as outras configurações a gente pode colocar em um desses dois caras aqui e a gente ir pegando de acordo com a chave. E caso a gente mude, todo mundo que utiliza ela já vai estar com o valor atualizado. Mas como esses dois serviços aqui a gente precisa conectar nossa aplicação neles, obviamente a gente precisa configurar as connections na própria aplicação. Então, eu vou colocar aqui uma section que eu tenho copiado e colado, tá? Que é não precisa ser esse nome, tá? Azure App Configuration e aqui a connection string. Só que essa connection string é uma connection string que eu já tinha aqui. Eu vou copiar aquela que eu já tinha copiado anteriormente. Então vou lá no meu Azure, lá no meu Visual Studio, desculpa, vou deletar.
deletar, ó. Vou colar a conexão nova. E aí, o que eu vou fazer? Com isso, eu não faço nada, né? Porque agora eu preciso de alguma forma conectar lá no nosso App Configuration. Aí, o que eu vou precisar fazer? Eu tô com uma colinha aqui, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, que é um pacote que a gente vai precisar instalar. Então, no Visual Studio aqui, para conseguir conectar lá no App Configuration, eu vou instalar esse pacote aqui, ó. Microsoft.azure.appconfiguration.aspnet Core. Tem só 3,85 milhões de download. Eu vou instalar, vou fazer parte desse monte de gente que já utiliza esse pacote. E agora sim, né? Agora eu posso vir aqui no meu Startup e configurar de fato o meu Secrets, o meu App Configuration. Então vamos lá. Eu vou pegar de novo aqui minha colinha que eu tenho para salvar o tempinho aqui que a gente tem, que não é muito. E eu vou tirar essa parte aqui que não é uma parte que a gente vai ver agora. E aqui, ó, a gente vai ver que já deu algum erro, que é o config. O que é esse config, né? Esse config é que ele, como a gente está pegando uma informação que está aqui no nosso Secrets, a gente precisa primeiro buildar o nosso configuration para conseguir ter acesso a esses acessos. Então a gente vai construir uma espécie de config temporário para conseguir ter acesso a esses arquivos. Depois a gente vai meio que sobrescrever eles para colocar as informações que a gente pegou lá do App Configuration, perfeito? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um var config e eu vou pedir para ele usar essas configurações padrão e logo em seguida eu vou criar uma nova, né, com as mesmas configurações basicamente aqui em cima, só que eu tenho agora essa etapa aqui, ó, que é Add Azure Configuration, e esse Add Azure Configuration ele vai conectar lá no meu project com a connection string que eu configurei aqui, ó. Que eu configurei aqui. E vai registrar essa chave que eu não criei lá ainda. Eu vou mostrar para vocês como criar essa chave lá. Então, e outra coisa. Para a gente começar a utilizar isso aqui, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa registrar dois serviços. No serviço a gente vai colocar Services Add Azure Configuration, tá? E depois a gente vai adicionar um outro cara, que é o App Use Azure App Configuration, tá? O que acontece? Para quem não conhece o ASP.NET, esse configure é uma espécie de pipeline. Então, toda vez que passar aqui, ele vai mandar uma mensagem assíncrona, tá? Lá para o App Configuration para verificar se alguma das keys já tem algum valor novo, tá? Por isso que ele consegue ter esse mecanismo aí, vamos dizer, reativo. Então, ele se aproveita dos requests para fazer isso aí em background de uma forma assíncrona para conseguir atualizar as keys da aplicação. Então, na teoria é isso, né? Eu estou aqui, conectei lá no Configuration, agora eu vou rodar minha aplicação. Vamos ver, subiu. Vou pedir essa aqui, ó, vou até copiar agora ela. E ele não trouxe nada. Por que ele não trouxe nada? Porque essa aqui não existe aqui no App Configuration ainda, ó. Então essa aqui, agora ele está vindo aqui procurar essa chave e ela não existe aqui. Então, olha que legal. Lembra que eu falei que o App Configuration ele deixa com que a gente configure a chave sem aplicação, sem precisar derrubar a aplicação? Então vou deixar a aplicação rodando aqui, ó. Vou até fazer um outro request, ó. Tá rodando aqui, tá? Eu vou lá no meu App Configuration agora. Vou aqui em Configuration Explorer
e vou criar uma nova chave, ó, novo key value. Vou colocar o nome da chave e vou colocar o valor 123. Esse label aqui é bem legal, porque a gente pode criar labels, por exemplo, de environments, ou por exemplo um label mobile. Por exemplo, você pode criar um project ID que seja diferente para um mobile e depois para um desktop. Eu acho que se a gente fosse fazer um vídeo só do App Configuration, já daria um vídeo super longo. Então, eu vou deixar isso aqui para depois, mas peçam aí no comentário, viu? Caso vocês gostem do assunto, peçam aí no comentário. E vou criar aqui, ó, o Project ID. Vou salvar. Então agora eu já estou com essa chave criada. Eu não estou rodando minha aplicação, vou fazer o request de novo. Só que não retornou nada. Então lembra que eu falei para vocês que toda vez que vem um request, ele chama o App Configuration para ver se tem alguma chave nova. Então é isso que ele acabou de fazer. Só que como não é síncrono, como ele não faz isso e segura o nosso request, ele já deve ter feito isso, ele aproveita do nosso request para fazer isso, então provavelmente os próximos requests já vai estar com essa configuração. Então se eu fazer um request novo, ele já trouxe a chave 123. Perfeito? Então só para a gente confirmar isso, eu vou lá no meu App Configuration e vou editar o valor, tá? Vou editar aqui, em vez de 123 eu vou passar @jeandeveloper, que é o meu Instagram. Então se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem perguntar lá no meu Instagram, é jeandeveloper, não deixam de acessar lá também, que eu tô sempre postando conteúdo lá. É uma forma da gente ficar mais pertinho aí, criar laços, né? Então vamos lá. Então ele tem 123 porque ele acabou de fazer o request, ele viu que tem uma chave nova e provavelmente agora, se eu chamar de novo, ele trouxe o Jean Developer. Beleza? Então até aqui, lindo, né? A gente já conseguiu aí conectar no App Configuration. Só que, Jean, você me disse, né, que a gente ia guardar as informações no Vault. Isso é clickbait, você não está utilizando o Vault. Não mesmo, né? Então para a gente utilizar o Vault, a gente tem que criar um Vault. Só que eu queria mostrar para vocês por que ter o Vault é legal, né? Você está vendo que aqui ele mostra o meu value se eu clicar aqui? E isso é um problema, né? Porque se você trabalha numa corporação, você pode simplesmente dar permissão para um usuário acessar o App Configuration, só que ele não pode acessar o seu Vault. Então olha só essa ponte aqui. Então alguém mais, vamos dizer assim, da infra que tem acesso à segurança pode ter acesso ao Vault, só que você só dá acesso para a pessoa no App Configuration utilizar os valores do Vault. Isso é interessante por quê? Porque quando a gente utiliza os valores do Vault, a gente não vai ter o valor aqui, a gente vai ter uma referência para o Vault. E eu vou mostrar para vocês como configurar isso aqui de maneira... configurar isso aqui no App Configuration. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é criar de fato aqui o Key Vault. Então, a gente vai aqui em Key Vault, também já tem um, vou criar um novo. Vou criar um novo aqui chamado no meu Source Group User Secret. Vou chamar aqui de Key Vault User Secrets, tá? Deixar essas configurações padrão também, standard. Não é o foco desse vídeo ficar falando todas as opções aqui do Vault, são mais as básicas mesmo. Ele está criando, tá? E o seguinte, para a gente conseguir conectar nesse Vault, a gente vai precisar criar uma permissão, né, vamos dizer assim, para nossa aplicação, que na verdade seria isso aqui, tá? Eu coloquei aqui para facilitar o entendimento, mas seria isso aqui ou isso aqui, tá? Então nossa aplicação ela tem que ter acesso ao Azure AD para ela conseguir passar essas credenciais para o App Configuration para conseguir conectar no nosso Key Vault. Então aqui é o seguinte, ele criou, aliás ele validou, vou criar.
Então ele está fazendo o deploy aqui, enquanto isso os senhores podem ir fazendo café. Esse vídeo vai ficar longo também, eu estou criando alguns vídeos longos. Se vocês quiserem que eu comece aí a dividir o vídeo em duas partes, eu acho que vai começar a ser uma ideia que eu estou traçando, né? Para os vídeos ficarem menores, talvez até mais fáceis de entender, né? Com um pouco menos com um pouco menos de informação. Mas o bom disso é que vocês já conseguem ver todos os lados da moeda, né? Tudo funcionando aí de maneira unida. Então agora eu vou no C-Sources. E o seguinte, né? Aqui tá vendo que eu tenho os secrets, né? Então, como que eu faço, né, Jean, para conectar esses secrets lá no meu Key Vault? A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma policy, um acesso para minha aplicação. Mas eu não tenho essa aplicação no Azure criada, né? Se vocês lembram do vídeo que eu gravei lá, como fazer deploy no GCP, vocês lembram que eu precisei criar um service account para o meu GitHub poder acessar lá o Cloud Run, o Container Repository. Então aqui é a mesma ideia. Eu preciso criar basicamente uma credencial para me dar acesso aí para minha aplicação poder acessar o Key Vault. E para fazer isso, eu vim aqui no meu Azure, tá? Azure Active Directory. Vou vir aqui em App Registrations, tá? E vou criar um novo registration, tá? Uma nova registro de API. Então eu vou colocar aqui também User Secrets App mesmo. Não vai ter URL, diretório padrão mesmo, e vou registrar. E aqui vocês vão ver que eu já começo a ter algumas informações legais. Mas a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como conectar lá no Visual Studio. Então, o que eu vou fazer? Antes de conectar, eu vou precisar instalar mais um pacote no Visual Studio, tá? Então, eu vou parar o código aqui, vou em Solution Explorer, e vou em Manager Nugget aqui e vou adicionar esse pacotinho aqui, ó. Vou dar um install. Ele instalou aqui, perfeito. Agora, com ele instalado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir lá no meu startup. Lembra aqui da configuração que eu comentei? Eu vou descomentar, tá? Opa. E vou importar esse pacote que é do pacote que a gente acabou de adicionar aqui no ambiente que a gente está desenvolvendo, beleza? Não sei por que ele está com algum problema de indentação, mas enfim, agora tá bonitão. Deixa eu só deixar o build aqui. Então o que eu estou falando aqui, né? Eu estou falando basicamente que ele vai usar aqui os credenciais. Eu vou até facilitar isso aqui, eu vou tirar esse EasyBill, colocar app, tenant ID, client ID e client secret, que ele vai pegar essa informação lá dos secrets que eu criei, só que essa informação não está aqui ainda. Então eu vou criar essa informação aqui, né? Eu tenho a colinha pronta, vou colocar aqui, ó, app, tenant ID, client ID e secret. Só que essas informações também estão erradas, que eu preciso pegar as informações novas. E para pegar essas informações novas, basta vir aqui no AD que a gente acabou criando, e aqui eu pego o tenant ID, então eu copio o tenant ID, vou lá no Visual Studio, coloco o tenant ID aqui, tá? O client ID a gente vai precisar gerar, tá? Então, para fazer isso, para gerar esse client ID, a gente vai vir aqui em API Permissions, tá? E, em Certificate and Secrets, e vai adicionar um novo client secret.
E aqui a gente vai colocar, por exemplo, qualquer nome que a gente identifique esse secret, né? Então eu vou colocar aqui app secret, por exemplo. E aqui eu vou deixar o recomendado 6 meses para ele expirar, vou adicionar. Então eu vou copiar o valor aqui, vou colar aqui no value, tá? Eu preciso pegar o client ID. O client ID, ele está aqui também na informação aqui do cabeçalho, que é o application, e vou copiar também. Agora, com essa informação criada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá no Azure, tá? Vou voltar lá no Key Vault. Vou lá no Key Vault que eu criei. Vou em Secrets, tá? Aliás, vou em Policy e vou criar uma nova Policy. E aqui em Principal eu vou selecionar o app que eu criei. User Secret App. Vou selecionar ele. E aqui eu vou dar 2 permissões para ele, pegar e listar. Apenas 2 permissões para ele conseguir acessar esse Key Vault, tá? E vou dar essa permissão. Então aqui embaixo vocês conseguem ver que eu tenho a minha aplicação do meu usuário, que é o usuário que eu estou mexendo aqui, que eu posso fazer tudo, e o usuário da minha aplicação, que eu posso apenas basicamente ver uma chave ou listar as chaves, tá? Então agora, aqui no meu Secrets, eu consigo aqui agora criar um novo Secrets aqui no meu Key Vault, tá? E como que eu faço isso? Eu vou criar um key aqui diferente. Ah, uma coisa aqui, tá? Aqui no Create Secret do Azure Vault, ele não segue aquela convenção de JSON, né? De 2 pontos. Aqui é um nome mesmo padrão. Ele tem um padrão aqui de camel case, tá? Então a gente vai criar aqui basicamente um nome. Então eu vou chamar de GCP Project ID. Então vocês podem ver que é um nome padrão. Só que o legal é que a gente consegue basicamente rotear esse nome para aquele nome que a gente já estava utilizando. Então não vai mudar nada na nossa aplicação. E isso é o mais legal também, porque vocês conseguem começam a entender essa ponte entre o Application Configuration e o Key Vault. Então vou colocar um valor aqui, vou colocar super secreto, tá? Então vou até mostrar para vocês aqui, ó, super secreto. Não preciso colocar o Content Type, não preciso fazer nada e vou criar esse cara agora. Agora ele está criado aqui, eu vou voltar lá no meu App Configuration, perfeito. Lá no meu User Secrets Configuration. Lá no meu Configuration Explorer. E agora, essa chave aqui, ó, se eu pedir para ele mostrar o valor, ele vai mostrar o Jean Developer. Só que agora eu quero que ele pegue esse valor de um vault por referência. Então, ele vai listar aqui os meus 2 source groups. Eu vou pegar do User Secrets, o vault que eu criei aqui com os senhores, e aqui ele vai listar todas as secrets que eu tenho. Então, o Project ID. Então, vou dar um apply. Então, quero que ele pegue essa versão aqui, que é a latest, ou a versão específica que a gente quiser utilizar. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou aplicar. Ele vai falando que quer sobrescrever. Então, agora vocês conseguem ver que eu não consigo saber qual que é o valor dessa chave. Ele só me dá essa URL, que inclusive se eu tentar acessar aqui, ó, ele fala que eu não posso porque eu não estou autorizado. Então, como que eu faço para agora acessar essa informação via aplicação? Normal. Sabendo aqui que tá tudo configurado certinho, passei as informações certinho aqui, já registrei aqui aqui corretamente. Se eu rodar a aplicação, vamos ver. Deu um erro. Provavelmente, senhores, eu esqueci de salvar a configuração aqui que eu coloquei para
para ele poder ter acesso aqui aos secrets. Eu vou fazer de novo aqui rapidinho, tá? Então vou dar permissão para o get, para o list, add. Provavelmente eu esqueci de clicar no botão salvar aqui, ó. Agora está salvando. Vou até deixar esse erro aí, eu vou tentar dar uma adiantada, só para ele ter passado um pouco mais rápido, mas agora eu vou tentar de novo. Vamos ver. Cruzar os dedos, né? Subiu, subiu! Então vamos lá. Tentar pegar o valor aqui. Super secreto. Funcionou. Agora, como que eu faço para atualizar esse valor no Secrets, né, Jean? Lá no Key Vault. Vou aqui no Key Vault, ó, no Secrets. Vou clicar no meu GCP Project. E vou ter que criar uma nova versão. Diferente lá do App Configuration, aqui eu consigo ter versões de secret, então eu consigo fazer rollback. Então vamos imaginar lá, não conectou no banco, a connection string está errada, atualiza o valor do secret. Você pode vir simplesmente aqui, ou a pessoa responsável por fazer isso, você liga para a pessoa responsável falando, tá acontecendo isso, aquilo, tá dando um erro lá. Por exemplo, o usuário não tem permissão, que é o que acabou de acontecer agora. Então aqui vai ser super secreto 2. Vamos ver aqui, ó, super secreto 2. Vou atualizar. Só que a aplicação está rodando aqui bonitinha. Vou pedir. Só que ele não atualizou. E aí? Como que faz agora, Jean? Não atualizou. Voltando para o nosso desenho, lembra que o App Configuration, ele que controla aqui o que ele quer utilizar do Key Vault. A nossa aplicação está conectada aqui, passando as credenciais para ele poder ter esse gerenciamento aqui do Key Vault, mas ele não está conectado diretamente do Key Vault. A gente está pedindo essa chave, inclusive a gente não passa, né, o nome dessa chave aqui, ó, GCP Project ID, a gente passa a chave que está configurada no App Configuration. Então a gente precisa ir lá no App Configuration, tá? Vou lá no App Configuration agora. App Configuration. Lá no meu User Secrets. Perfeito. Vou vir aqui em Configuration Explorer. Ele vai atualizar aqui. E agora eu vou editar aqui. Vou colocar o mesmo valor, tá? Do Secret. Só que tá vendo agora que tem duas versões. Tem uma versão que é a anterior que eu estou utilizando e tem essa versão nova. Eu vou colocar essa versão nova e vou aplicar. Ele vai sobrescrever e agora quando eu atualizar, ele vai pegar o secreto 2, só que ele usou esse request para atualizar a chave em background. Agora se outra pessoa pedir ou eu pedir de novo, ele vai atualizar o valor. Então é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês, todo esse ecossistema conectado. Não vou subir essa parte aqui com vocês agora, porque esse vídeo vai ficar muito extenso, tá? Eu já tenho isso aqui rodando no meu Git, tá? Só que o que eu vou falar para vocês aqui é muito importante. A única coisa que vai mudar daqui para cá é basicamente essas informações que estão aqui, ó. Então, em vez desses secrets aqui que eu estou utilizando, que está local, eles vão ser colocados aqui em algum secret, em algum serviço que vocês estão utilizando. Se for o Git, vocês vão usar o Git Secrets. Se for o Jenkins, vocês vão usar o Jenkins lá, o Secret. Se for o Azure, tem o Azure Secret. Se for o Kubernetes, você tem o Kubernetes lá, o Config Map, ou Secrets também do Kubernetes. Se for o Bitbucket, também tem as configurações, ou GitLab, ou whatever que você precisar. Então, sabendo desse conceito, tá? Claro, se vocês quiserem ver também como configurar essas informações aí em tempo de deploy, deem uma olhada no meu vídeo anterior que eu falo sobre GCP e como fazer um deploy automatizado, que aí vocês vão ter uma ideia de como automatizar esse fluxo aqui também. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Azure, não deixe de comentar. E é isso que eu queria passar para vocês, galera. Ficou um vídeo super longo, acho que deu quase uma hora aí de vídeo aula aí com tudo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E obrigado aí mais uma vez por estarem comigo até agora.
Mais fácil que isso aqui, galera, é só aquela dedada no like e no botão de se inscrever para ajudar o canal aí crescer e eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Não deixe de comentar aqui se você já aplicava essas técnicas, tá? Ou como você hoje guarda os secrets aí ou protege os secrets da aplicações de vocês, né? Se vocês utilizam algum outro provedor cloud, o AWS, GCP agora que está com um serviço novo, né, para esse propósito. Eu espero o comentário de vocês para a gente ter aquela conversa bem legal nos comentários. Não deixe de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Obrigado aí por mais uma companhia com vocês, por mais esse vídeo. E não deixe de comentar aí sobre novos conteúdos e como que eu posso ajudar vocês aí, ó, alavancarem aí na carreira e se tornarem um desenvolvedor melhor. Até a próxima e obrigado.